Muitas pessoas consomem ibuprofeno sem se preocupar de forma alguma com os malefícios que esse remédio pode trazer para o corpo. Eu tenho certeza absoluta que você já tomou alguma vez na sua vida o ibuprofeno, seja para dor de cabeça, dor de garganta, para febre, alguma dor muscular. Pois é, as pessoas consomem esse medicamento e não sabem que ele tem efeitos colaterais muito importantes. E muitas vezes esse remédio nem vai resolver o verdadeiro problema dessa pessoa, porque não tem indicações para esse caso. Se você quiser saber todas as indicações, o que esse medicamento faz no corpo, quais são os efeitos colaterais que ele pode trazer e qual é a dosagem que normalmente a gente indica para os pacientes de forma correta e que precisam receber esse medicamento, fica até o final do vídeo que eu explico tudo para vocês. Muito prazer, o meu nome é Christian Morato, eu sou médico e eu tô aqui em mais um vídeo sobre saúde no meu canal. Se você não quiser perder mais nenhum vídeo, é muito simples, é só você se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu curtir e ativar o sininho de notificações. Dessa forma o YouTube entende que você se importa com a sua saúde e continua te entregando meus vídeos. Também não se esquece de compartilhar esse vídeo clicando no botão compartilhar ali embaixo. Você consegue mandar esse vídeo para qualquer pessoa em qualquer rede social, inclusive lá no WhatsApp. Afinal de contas, para que serve o ibuprofeno? O ibuprofeno é um remédio da classe dos AINE, ou seja, anti-inflamatório não esteroide, também chamado de AINH. Anti-inflamatório não hormonal. Por que é chamado dessa forma? Porque existem anti-inflamatórios que são hormônios, como os corticoides. Se você já ouviu falar alguma vez de prednisona, prednisolona, dexametasona, betametasona, todos esses são anti-inflamatórios hormonais, porque eles são hormônios que imitam o cortisol, que é um hormônio natural que nós temos no corpo. No entanto, o ibuprofeno ele é um anti-inflamatório, mas ele não é hormônio. Isso é um ponto positivo, de certa forma, porque ele não é tão poderoso e ele não vai parar a produção de hormônio no nosso organismo. No entanto, a gente tem que saber que, apesar dele ser anti-inflamatório, ou seja, pode ter a capacidade de diminuir a inflamação no corpo, ele também é um medicamento que vai atuar de forma analgésica, bloqueando um pouquinho da dor que o paciente sente e também com uma ação antipirética ou antitérmica. Isso significa que ele vai lá para o seu cérebro, vai mexer na região do centro da temperatura e pode regular a temperatura, evitando dessa forma a febre. Mas o ibuprofeno ele não é uma balinha. Eu costumo dizer para as pessoas que ficam se automedicando o tempo todo: remédio não é bala. É por isso que farmácia se chama drogaria, porque nós temos ali drogas de venda, né, livre ou com receita médica, que elas vão tratar a sua doença, mas ao mesmo tempo pode aparecer um efeito colateral no seu corpo. O ibuprofeno não foge à regra. Ele é um anti-inflamatório, mas que traz muito impacto no trato digestivo dos pacientes. Isso significa que o paciente ele pode ter dor abdominal, náusea, vômito, diarreia. Além disso, coisas piores, como inflamação e lesão na mucosa do estômago. A capinha mais interna do estômago, ela pode se machucar com excesso desse remédio entrando no corpo, porque ele, além de bloquear a inflamação, ele também consegue bloquear a proteção normal do nosso intestino e isso leva a uma gastrite com o tempo. Além disso, pode causar úlceras, que são quadros mais avançados ainda, é quando a mucosa já inflamou demais e agora tem um buracão formando lá. Pode piorar esse caso, levar a uma perfuração, que é uma urgência médica. O paciente tem que parar no hospital imediatamente para entrar para cirurgia, porque vai ter que fechar esse buraco no estômago. Porque senão o ácido do estômago ele vai vazar ou o paciente vai ficar sangrando, né? E nos dois casos são perigosos, porque uma hemorragia interna grave leva ao óbito e também se o paciente ficar perdendo ácido e conteúdo que ele come para dentro do abdômen, né? Porque tá vazando pelo buraco do estômago, o paciente também vai ao óbito. Os dois casos são perigosos. Mas os efeitos colaterais não param por aí. Pode acontecer uma lesão no rim também, porque o ibuprofeno, né, assim como outros anti-inflamatórios, eles são eliminados pelo rim e isso acaba levando a uma lesão renal aguda. É tipo uma insuficiência, é tipo quando o rim não consegue mais trabalhar e é muito perigoso. Tem paciente que toma o tempo todo e começa a ter lesão renal, então tem que tomar cuidado com isso. Além disso, a gente também pode ter quadro de alergia em alguns pacientes, porque a alergia a anti-inflamatórios não
não é muito rara. Então você pode encontrar um paciente ali com alergia ao ibuprofeno que ele não sabia que tinha, e quando ele toma o ibuprofeno começa a ter coceira no corpo, ou então o paciente tem falta de ar, o paciente fica com um monte de coloração avermelhada na região da pele dele, né, umas manchinhas avermelhadas que coçam bastante. Tem que ficar de olho se é a primeira ou a segunda vez que você está tomando esse medicamento e começou a ter essas reações alérgicas. Se aconteceu isso, você tem que correr para o hospital, porque você precisa receber medicação para evitar uma complicação ainda pior, que é o que a gente chama de choque anafilático. É quando sua pressão vai lá embaixo e você começa a não conseguir nem respirar mais. Então, se você tomou um anti-inflamatório, seja um ibuprofeno, paracetamol, dipirona, enfim, nimesulida, qualquer outro anti-inflamatório, e lógico, apareceram esses sintomas de falta de ar e manchas pelo corpo, corre para o hospital, porque você precisa de ajuda urgente. E um efeito que eu não posso deixar de falar aqui, que é voltado principalmente para quem tem pressão alta. Cuidado com o ibuprofeno, porque ele pode causar um pequeno aumento de pressão, principalmente se você toma medicamento para pressão alta. O ibuprofeno, assim como outros anti-inflamatórios, tem a capacidade de cortar o efeito dos medicamentos para pressão, como por exemplo o enalapril, o captopril, que são medicamentos do grupo dos IECA, inibidores de uma enzima lá que nós temos no nosso corpo chamada ECA. Esses antihipertensivos, eles perdem o efeito quando tomados junto com esse anti-inflamatório. E aí a pressão do paciente vai lá para cima, ele não entende o que está acontecendo, ele vai parar no hospital porque aparece um monte de sintoma de pressão alta, principalmente dor de cabeça e dor no peito em algumas condições. Evite de ficar tomando anti-inflamatório se você é um paciente com pressão alta. Como eu acabei de falar, existem vezes que nós não podemos fazer combinações de medicamentos porque um medicamento pode bloquear o outro, ou então o medicamento potencializa, aumenta o efeito de outro medicamento. E é disso que eu vou falar agora, as interações medicamentosas. A primeira interação é essa que eu acabei de falar, que são os IECA, né? O enalapril, o captopril, todos aqueles medicamentos que terminam em pril. Evite consumir junto porque ele pode diminuir o efeito do seu antihipertensivo. Mas os BRAs, que são outro grupo de medicamentos para pressão alta, como por exemplo a losartana, a candesartana e todos esses que terminam em ana, esses antihipertensivos também perdem o efeito diante do ibuprofeno tomado junto. Se você toma algum tipo de diurético também para pressão alta, você tem que saber que ele também vai cortar o efeito, então tem que evitar. Além disso, pode aumentar o risco daquela lesão renal aguda que eu comentei para vocês. Lembrar que usar o ibuprofeno junto com a aspirina pode aumentar o risco daquela hemorragia gastrointestinal, daquele sangramento que eu comentei recém para vocês que aparece decorrente além da gastrite e da úlcera. E aí tem dois medicamentos que eu gostaria de falar para vocês. Um é o metotrexato, que é um medicamento que normalmente se utiliza para doenças autoimunes aí, que quando tomado junto com o ibuprofeno potencializa o efeito do metotrexato, fazendo com que os efeitos colaterais do metotrexato apareçam mais facilmente. E no caso da ciclofosfamida, que é outro medicamento, quando tomado junto com o ibuprofeno, ela acaba aumentando o risco da nefrotoxicidade, ou seja, daquele efeito de lesão renal aguda que nós comentamos recém. Como eu sei que eu sou proibido de tomar ibuprofeno? Vamos lá. Se você é um daqueles pacientes que tem pressão alta e toma um dos medicamentos que nós citamos aqui para pressão, seja os IECAs, né, os famosos PRIL, os que terminam em ana, né, losartana, candesartana, ou então os diuréticos, aqueles que fazem urinar, por exemplo, a hidroclorotiazida. Lembre-se que a combinação com o ibuprofeno corta o efeito dos remédios. Se você é uma paciente grávida, esquece ibuprofeno, não pode tomar ibuprofeno porque traz perigo para o seu bebê, não pode tomar. Se você é um paciente que tem lesão renal ou então tem lesão hepática, por exemplo, tem uma cirrose alcoólica ou uma cirrose não alcoólica, ou então está com uma hepatite grave, evite o uso do ibuprofeno, porque esse medicamento ele é eliminado pelo rim e aí os pacientes com lesão renal não podem tomar, ou então ele é metabolizado lá no fígado, significa que o fígado ele tenta destruir esse remédio. Só que num paciente que está com o fígado machucado, né, tá com o fígado doente, não pode também. E o motivo é que isso vai piorar ainda mais essa doença que o paciente tem no fígado. Se você tem alergia a qualquer outro anti-inflamatório, analgésico, como por exemplo o paracetamol, tem alergia à dipirona, tem alergia à aspirina, à nimesulida, tem que tomar cuidado porque existe chance de você ter uma alergia cruzada, ou seja, de você também ter alergia ao ibuprofeno, porque o mecanismo de ação, o que eles fazem no seu corpo,
é o mesmo. Então pode existir risco de você produzir anticorpos contra o ibuprofeno também e causar uma reação alérgica grave. Se você tem úlcera gástrica ativa, se você tá com uma gastrite grave, uma pangastrite, que é uma gastrite em todo o estômago, igual essa imagem que vocês estão vendo aqui do lado, evite também o ibuprofeno, porque ele vai trazer graves efeitos colaterais para o seu corpo. Quanto à dosagem, quando a gente indica o ibuprofeno, né, para aquele paciente que tá com algum tipo de inflamação, tá com um pouquinho de febre, normalmente dor de garganta, eu costumo indicar para aquele paciente que tá com dor de garganta, eu vejo que ele tá com uma faringite, e a faringite é uma faringite viral, ou seja, eu não vejo que tem placa, é um quadro que não é bacteriano, ou seja, não tem nenhum tipo de catarro amarelado, o paciente não tá fazendo febre alta, né? É um quadro bem característico viral. Normalmente a gente usa o ibuprofeno ali de 400 mg até 600 mg, de 8 em 8 horas por 5 dias. Pronto, acabou. Ah, no 6º dia teve febre, tem alguma coisa errada porque não era para isso acontecer. Provavelmente o paciente ele tá com uma bactéria ali na garganta ou o quadro complicou, por exemplo, por uma pneumonia, e aí a gente precisa entrar com antibiótico e rever o quadro do paciente. Tem muita gente que pergunta às vezes, mas doutor, por que não passa antibiótico logo de cara então? Por que eu não recebi um antibiótico ao mesmo tempo que eu recebi um anti-inflamatório, né? Porque os pacientes adoram receber antibiótico. O problema de ficar passando antibiótico à torto e à direito, sem indicação, sem necessidade, é que na hora que você pegar de verdade a bactéria, o risco dessa bactéria não responder mais ao antibiótico, dela não morrer mais, é muito grande. Isso vai fazer você ficar com a doença cada vez mais grave, as bactérias vão ficar cada vez mais potentes, as famosas superbactérias, como a gente chama hoje em dia, e aí combatê-las é muito difícil e o risco de mortalidade é alto. Por isso, evite a automedicação e sempre siga as dicas do seu médico. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu tentei fazer o vídeo o mais informativo possível, e se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu curtir ali embaixo, isso é muito importante, pessoal. O YouTube não tá entregando mais os vídeos que eu tô fazendo, se vocês olharem ali, nós tínhamos antes 300 mil visualizações, 400 mil, agora é 700, 500, 1000, 2000 no máximo. Isso significa que muita informação sobre saúde, de graça, eu não tô cobrando você por isso, né? Não tá chegando para as pessoas. Infelizmente, né, isso é ruim para as pessoas e acaba impactando o canal também. No passado, eu pagava uma pessoa para editar os vídeos para vocês, chegar bonitinho, e infelizmente eu não estou mais conseguindo pagar essa pessoa porque o canal não está recebendo mais renda suficiente para poder fazer isso. Isso é um ponto negativo porque um dos meus sonhos aqui no YouTube, né, eu gravo vídeo há muito tempo, sempre foi poder dar uma renda para uma pessoa, dar uma renda extra, né, poder pagar alguém, gerar trabalho. É um sonho que eu sempre tive de poder gerar uma renda extra para alguém, só que infelizmente eu não tô conseguindo mais fazer isso. E aí isso é um ponto negativo, né? Eu acabo tendo que editar os vídeos, saem menos vídeos porque eu tenho que tentar intercalar ali com o meu trabalho da vida, digamos, real, com o meu trabalho da internet, e acaba não dando para produzir tanto vídeo. Então compartilha, ajuda o canal, né? Tem tanto canal grande aí falando sobre groselha e infelizmente sobre saúde acaba não sendo tão impactante os vídeos. Então deixa o seu curtir. Vamos bater uma meta de 1000 likes na primeira semana? Isso seria maravilhoso. E não se esqueça do nosso desafio dos 100 dias, né? Se você não tá sabendo disso, olha ali na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, nós estamos com uma meta de nos primeiros 100 dias do ano ficar mais saudável. Se você quiser saber como, você não precisa gastar dinheiro, não tem nada, não tem nenhum tipo de golpe ali, não tem nada de venda. É tudo um grupo onde a gente está se ajudando. Confere ali a descrição, lê as regras para você entender como funciona e vamos para cima ser mais saudável em 2024. Eu vou ficando por aqui, 2 vídeos recomendados e nunca se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau, tchau, até a próxima. Fui!